Oi, pessoal, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao meu canal, à nossa casa. Se inscreva aí, tá bom? Dá um like e assine o sininho. Na verdade, eu resolvi colocar essa entrevista do Roberto Jefferson porque ela traduz uma série de verdades com esclarecimentos, principalmente quando ele trata da questão da Constituição de 88, desse grupo em que tratou da questão do 142, que envolve o senhor Fernando Henrique, o senhor José Genuíno, Jefferson Pérez, dando com o 142 a possibilidade do Executivo se defender, uma vez que o Poder Judiciário ele pode ser afastado pelo Senado, ou um senador pode ser afastado por uma ação do Judiciário. O ministro pode ser afastado pela via do impeachment feito pelo Senado. E também o presidente da Câmara e do Senado pode ser afastado por cometimento de crime pelo Supremo Tribunal Federal ou impeachmentado. E o argumento de como se defenderia o Executivo numa tentativa de o Poder Judiciário ou o Poder Legislativo interferir no poder Executivo, então criou-se a figura do 142, não é? Que segundo Roberto Jefferson, que lá estava na época, e ele cita com muita claridade os argumentos do senhor Fernando Henrique Cardoso, e eu pretendo fazer um vídeo específico para que nós possamos tratar desse assunto, porque acho que está na hora do presidente da República agir com 142, que é legal e está na Constituição da República. Essa entrevista do Jefferson é esclarecedora, você deve ouvir, você deve entender para poder discutir essa questão, passar para as pessoas, e é muito importante que você veja esse vídeo dessa entrevista até o final. Alexandre de Moraes, Toffoli, essa galera tá atacando terror lá e vai ficar por um bom tempo. Eu acho São que o jovens Toffoli ainda. não vai resistir. É? Não. Resistir de que maneira? Pegaram o rabo dele preso dentro do cofre da Odebrecht e da OAS. Ele tá na delação premiada. Mas o senhor acha que ele vai, se render ou ele vai ser impeachment? Eu penso que ele vai renunciar. Ele vai ter que ter um mínimo de vergonha na cara e renunciar. Ou vai se submeter ao impeachment. O Alcolumbre não querendo vai ter que fazer o impeachment dele. É tão vergonhoso o relacionamento do amigo do meu pai. Propina, mensalão. Ele recebia mensalão. Olha só. Todo mês um salarinho. Mas a reforma da casa dele aqui em Brasília, ele não se sustenta à frente da presidência do Supremo e nem como ministro do Supremo. Não é possível que vão manter o Toffoli. Eu penso que o presidente tem que apelar ao poder garantidor do artigo 142 da Constituição. É lei, é Constituição. Eu fui aos anais da Constituinte estudar os debates do artigo 142. Bernardo Cabral, Fernando Henrique, Zé Genuíno e Gerson Pérez. Tá lá, anais da Constituinte. E aí o Fernando Henrique tem um momento que diz assim, olha como as palavras ditas um dia se voltam contra nós. O Fernando Henrique diz assim, nós estamos fazendo nessa Constituinte de 88 um parlamentarismo de fato. Nós esvaziamos tanto o presidencialismo que nós temos que dar a ele um poder garantidor para ele poder se sobrepor como chefe de Estado ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. Porque o Judiciário tem contra ele a denúncia que afasta o presidente 6 meses. E o Legislativo tem contra ele o impeachment, que também afasta o presidente 6 meses. E de que maneira se defende o presidente? Nenhuma. O Judiciário faz uma denúncia crime contra ele, afasta ele 6 meses. O Poder Legislativo recebe o impeachment, afasta ele 6 meses. Qual é o poder de defesa que tem o chefe de Estado? Nenhuma? Não. Aí o Fernando Henrique diz, artigo 142. Ele fala em poder moderador. Aí tem gente que está falando em poder garantidor. Tudo bem, uma palavra ou outra. O presidente, como comandante em chefe das Forças Armadas, porque é chefe de Estado, pode invocar as Forças Armadas e, através do poder garantidor, acabar com o conflito institucional que há entre poderes. Não, é fechar o Supremo que vocês estão falando, Roberto? Não, não. Passar a vassoura. Passar a vassoura. Aposentar os 11, porque não dá para ficar com nenhum. Não dá, são todos inconfiáveis, são todos comunistas, contra o governo conservador, contra o governo cristão, contra o governo de direita do presidente Bolsonaro. Ele tem que aposentar os 11 e aí ele pode fazer uma emenda, a gente faz uma emenda que vai passar tranquilo, estabelecendo que o Conselho Nacional de Magistratura indicará 33 nomes para fazer
11 listas tríplices, e o presidente escolherá entre juízes togados, juízes de carreira. O Supremo, eu volto a dizer, tem que ser o último degrau da carreira do magistrado. Advogado lobista é o escambau, o Alexandre de Moraes, é o escambau. Chega desse troço, dessa geringonça. Chega, Toffoli, chega. Ô Fachin, chega, advogado lobista aí de interesses da JBS. Chega, meu irmão. Não dá mais pra enganar. E fica querendo censurar blogueiro? Fica querendo censurar youtuber? O rabo de vocês está de fora. Chega! Hoje tem a mídia social. A imprensa vendida encobria esse segredo de vocês, porque a Globo também nomeava ministro do Supremo. Hoje não nomeia mais. E a democratização, que abriu tudo com a mídia social, está mostrando quem são vocês. A origem, ao que vieram, por quem vieram, com quem vieram, ao que vocês se dispõem. Não dá mais, tem que ser juiz togado, por amor à toga, a espada da justiça, a balança da justiça, não por compromisso político ideológico ou pragmático econômico com grupos econômicos. Isso apodreceu. Esse Supremo, esses 11 urubus, estão lá fedendo a carniça que devoram. Tem que ser varridos, tem que ser aposentados compulsoriamente e nós colocarmos juízes de carreira no Supremo Tribunal Federal. Poder garantidor do artigo 142 da Constituição da República. É legal, é constitucional, é justo, é de direito. Perfeitamente. E por que o senhor acha que não foi... Quer comentar alguma coisa? Não, por que o senhor acha que o presidente, na opinião do senhor, por que o presidente ainda não fez uso, já que, na opinião do senhor, isso é tão claro que isso deveria ser feito? Ele tem procurado não dar uma demonstração de prepotência. Ficou a classe média culpada. A Revolução de 64 foi feita para impedir o comunismo que beiradeava o Brasil. Acabara de haver o comunismo em Cuba, 60. E o comunismo se irradiava. O Che Guevara estava fazendo guerrilha na Bolívia, na Colômbia. O grande guerrilheiro de Fidel, o Che Guevara, que entendeu que pendura na camiseta aquele fascínora, aquele assassino. Tem gente que adora aquele cara. E estava chegando no Brasil. Grupo dos 11, o Brizola não foi lá treinar em Cuba para fazer o Grupo dos 11, os 11 comunistas por região para poder começar um movimento de guerrilha no Brasil? O Brizola foi fazer o Grupo dos 11. Não são os 11 urubus, não. Esses urubus togados do Supremo, não. Os 11 guerrilheiros. E aí a classe média pediu, os movimentos de classe média foram para a rua, exigimos democracia, pátria, família, liberdade, democracia, e os militares fizeram. Depois a classe média recuou, deixou os militares sozinhos. Os militares apanharam sozinhos, sem a defesa da classe média. Todo mundo isentão. Anos de chumbo, deixaram as novelas da Globo debulirem a reputação de atitudes justas, democráticas, cristãs, legais, que repetiam os nossos costumes, os nossos credos, a nossa cultura. A Revolução sintetizou isso. Ela veio para garantir os nossos credos, a nossa cultura, que os comunistas queriam mudar. A República Sindicalista estava pronta para ser instalada no Brasil em 64. Aí a classe média, todo mundo se acovardou, rabinho no meio da perna, e os militares pagaram o preço sozinhos. Por isso eles estão assim, vamos agir ou não vamos agir? Essa classe média vai continuar do nosso lado, ou a gente age e depois é abandonado, para depois ser todo mundo aí ficar sendo processado, comissão da verdade, tentando julgar reputações, desconstruir reputações, nome de pessoas que mataram quem tinha que morrer. Guerrilheiro assassino tem que morrer. Não tem assim, ele é bonzinho. E daí? Tá armado para matar inocente. Como é que você repele a força? Pela força. Lá nos Estados Unidos, o Antifas, ele está acabando porque contra a bala, bala. Não tem remédio. Contra a violência não tem remédio. O Estado, ele se garante pelo fuzil. Os comunistas sabem. Mao Tse-tung dizia, o poder principia onde? No cano do fuzil. Ele se garante onde? No cano do fuzil. Quem modera os poderes? O cano do fuzil. As Forças Armadas. Então vamos parar de frescura. Quem morreu, morreu porque merecia morrer. Enfrentou as Forças Armadas, a cultura do Brasil, as tradições cristãs. Foi pra guerrilha? Morreu. No combate morre. E aí os nossos heróis que enterraram os guerrilheiros, atiraram neles e mataram, foram chamados de criminosos. E a classe média ficou de rabo entre as pernas. Deixou os militares apanhando esse tempo todo. Então eles estão agindo com cautela. O Bolsonaro representa os militares. Cautela até o momento que não vai dar mais. E vai vir aí o 142, os direitos garantidos constitucionalmente na nossa Constituição, poder garantidor e moderador do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Está virando bagunça.
bagunça entre as instituições superiores de Brasília. Quem resolve? As Forças Armadas. Vou fazer uma pergunta para você. Quem é o presidente da Câmara? Rodrigo Maia. Quantos processos ele tem no Supremo? Estou perguntando para você. Quantos ele tem? 4. De quê? Lavagem de dinheiro e corrupção? É? Tá bom. Tem pena para mais de 20 anos. Ele é um Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Preso, cassado, afastado da presidência. Tá certo? Tá bom. Quem preside o Supremo? Estou te perguntando. Você que está me vendo em casa. Quem preside? É o Baturé. Alcolumbre. Quantos processos ele tem no Supremo? No Senado. No Senado, desculpa. Não, quem preside o Senado, quem conta os processos... Tem quantos processos no Supremo? Lá, transitando. 4. A mesma coisa que o Rodrigo Maia. De quê? Qual é a imputação contra ele? Lavagem de dinheiro, corrupção passiva. Então, os dois têm o rabo preso na gaveta do Toffoli. Eles não põem para votar uma CPI contra aquela lava-toga, não vai sair nunca. Eles têm o rabo na gaveta. Eles vão fazer impeachment contra ministro do Supremo, vai lá o assessor parlamentar do Toffoli e diz assim, doutor Rodrigo Maia, o senhor vai fazer CPI aí contra nós, tem aquele seu processo, o maluco do procurador pediu 15 anos contra o senhor, vai à pauta semana que vem, os ministros estão todos melindrados com o senhor, porque o senhor fez isso. O senhor vai ser condenado, vai ser afastado da presidência, vai ser cassado, vai ser preso, igualzinho Eduardo Cunha. E a mesma coisa eles dizem lá pro Baturé, pro Alcolumbre. O Baturé, você quer briga? Não faz isso, Baturé. Você vai ser preso, vai sair daí algemado, nunca mais volta pro Senado. Então, eles têm rabo preso. E o Toffoli, descobrimos o rabo preso dele também. O amigo do meu pai, rabo preso no cofre da Odebrecht, rabo preso no cofre da OAS. Então, 3 homens de rabo preso. 3 homens. Lá no Supremo tem os de rabo preso, também tem os